Olá, desde já agradeço a sua companhia em mais um programa Mulher Real. Eu espero que você seja tocado pela história de hoje, que com certeza trará coragem à sua vida. Então não saia daí porque o Mulher Real já começou. Você vai conhecer agora o testemunho da pastora Dayana Duarte, que viveu um momento de desespero ao ver um sério problema na saúde da sua filha caçula. Nosso convidado experimentou o sobrenatural de Deus e nos conta detalhes de tudo o que aconteceu. Dayana, muito obrigada por você estar aqui, por abrir o seu coração, por ser uma mulher forte e corajosa. Amém. E trazer direções para tantas vidas que estão aqui nos assistindo, viu? Amém. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada, né, por estar aqui com você, pastora Flávia, mais conhecida como Flávia para mim. Né? Isso mesmo. Amiga de caminhada, de ministério, já amiga há uns anos, né? Pessoal. Sim. E como a gente tem compartilhado os milagres que nós temos vivido. E o que a gente vai compartilhar hoje aqui nada mais é do que a manifestação do que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, ministério e toda uma extensão. É verdade. E tá todo mundo já querendo saber o que aconteceu na sua vida, na história da caçula, filhinha, e todo mundo já deve estar desorientado. Mas já está entendendo que tem um sobrenatural acontecendo. Amém. Então, eu acredito sim que são respostas de Deus para muitas mulheres, em suas famílias e também na sua vida. Né? Porque Deus, aquilo que você viveu, Deus te fez forte, Deus esteve com você, você esteve sensível à voz de Deus, nós vamos saber tudo, aos detalhes, né? E como que é importante a gente ter esse referencial de como você foi em Deus. Amém. Então, hoje você está aqui com uma incumbência muito grande para ensinar outras mulheres a serem como você foi. Amém. Então, conta aí pra gente. Em 2019, nós temos duas filhinhas, a Esther com 8 anos e a Alice com 3. Sim. Em 2019, a nossa caçula teve um episódio de engasgo, no qual até os médicos ficaram sem saber como explicar. Sim. A gente teve a gestação tranquila, foi um parto super tranquilo, né, dentro das normalidades. E ela, em 2019, ela com 2 meses, ela teve um episódio de engasgo, no qual eu estava em casa, eu e a minha filha mais velha, e o meu esposo não estava em casa. Ele estava viajando a trabalho e ela engasgou, que ela não voltava, né? E aí ela perdeu os sentidos. Nossa. Foi um episódio bem assim complicado, né, para uma mãe lidar ali naquele momento. Aí saía secreção pelo narizinho, pela boquinha, e ela fazia assim com a cabecinha para poder respirar e não conseguia respirar. E ela fiz a manobra de engasgo, fiz todo o procedimento. E no meio daquela tempestade ali momentânea ali, daquele desespero, né? Porque a gente se sente impotente em poder fazer algo ali por eles, ainda mais sendo mãe. Sim. E o Espírito Santo de Deus veio falando ao meu ouvido: pega uma fraldinha de pano, coloca em volta do dedo, começa a puxar como se fosse um ganchinho da boquinha dela para fora. Pensando. E aí o Espírito Santo de Deus bradava no meu coração, falava assim: pega um cotonete, vai puxando. E mesmo eu fazendo esse procedimento, né, guiada pelo Espírito Santo, ela não estava voltando. Ela começou a ficar, né, sem os seus sinais vitais, começou a ficar roxinha, mole. E a minha mais velha falando: mamãe, o que nós vamos fazer? Né? Ela não está voltando. E nós começamos a clamar, né, o Senhor ali, que o Senhor nos desse a direção. E foi quando eu saí com ela nos braços. Nós morávamos na época num apartamento. E aí no prédio a síndica morava no andar de cima. E aí eu fui ao encontro dela, bati na porta dela e falei com ela assim: me socorre, porque a minha filha engasgou e tem 1 minuto que ela não respira. E aí ela, não sendo cristã, ela falou: me dá ela aqui, que eu vou te ajudar. Vai lá, troca de roupa, que nós vamos na emergência. E aquele dia que a gente tira para poder dar faxina na casa, né? Fica mais à vontade.
E aí eu troquei a roupa rápido, peguei o documento e saí para com ela né, para o hospital. E quando eu cheguei dentro do carro da síndica, indo para o hospital, ela ainda não estava respirando. Nossa. E cada vez mais roxinha, né, sem respiração alguma, sem estímulo algum. E aí o Espírito Santo de Deus bradando ao coração: você uma vez me pediu e me entregou ela. E da mesma forma eu tenho cuidado, né? E volta a fazer, né, o procedimento da fraldinha no dedo, puxando a gosma para fora. Sim. E era uma secreção incolor, então assim, ela tentava respirar e realmente não havia estímulo algum. E quando eu adentrei na unidade de saúde com ela, eu falei assim, eu fiz uma pequena oração ali e falei com Deus assim: salva minha filha, né, para que ela seja testemunho ocular daquilo que o Senhor tem feito e das grandes maravilhas que nós temos vivido. Sim. E aí, quando ela foi adentrando a unidade, assim que eu coloquei o pé na porta do hospital, ela deu um respiro assim. Aí eu percebi que foi o fôlego de vida sendo respirado ali, né, sendo soprado sobre a vida dela. Sim. E aí eu já fui adentrando, fiz todo o procedimento, né, com ela na unidade lá de documentação. Sim. E quando eu entrei na sala da médica, a médica me disse assim: o que houve? Eu falei: ela engasgou, expliquei tudo que tinha ocorrido. Daí a médica falou comigo assim: por pouco você não perde a sua filha. Que choque. Eu não sei o que você fez, eu não sei a quem você acredita, a quem você se apegou, mas eu perdi uma outra criança aqui na unidade de saúde, com o mesmo tempo de vida, com o mesmo né, relatório aqui que você está me passando aqui do que está acontecendo com ela. Então, assim, ontem, infelizmente, nós tivemos uma criança com essa mesma situação que chegou a óbito. E eu não sei o que você fez, mas o que você fez deu certo. E aí eu falei com ela assim que eu tinha orado, falado, entregado a Deus e falado que Deus fizesse o melhor e que Deus me inspirasse a fazer o melhor. E aquilo ali, eu sei que foi um testemunho não só para mim, para minha vida, para minha casa, mas também para a médica, porque, né, houve esse episódio dela ter perdido uma criança, houve essa fatalidade, e ela falou comigo assim, vendo ela no mesmo episódio, ver que ela, né, está aqui respirando novamente, para mim, como médica, é uma satisfação. Daí ela chamou toda a equipe médica, né, neurologista pediátrico, para avaliar se não houve algum dano, porque, segundo ela ficou aproximadamente quase 3 minutos sem respirar. E para uma criança que fica 3 minutos sem respirar, há uma sequela. E aí foram fazer exames nela e, graças a Deus, nos exames não constou nada, né, nenhuma alteração, nenhuma sequela, para a glória de Deus. E a observação que eles nos pediram era de 4 horas para observar ela ali no ambiente hospitalar. E aí nós ficamos 8 horas em observação, porque eles não acreditavam. Era uma coisa tão surreal para eles ali ver, né, constatar o milagre diante deles, que eles falaram: não, a gente vai te segurar aqui mais 8 horas, para a gente poder ver se realmente ela está bem, se não vai ter outro episódio. E a gente viu, né, desde a hora do acontecido até no momento hospitalar ali, o agir do Senhor. E eu estava sozinha, porque meu esposo estava trabalhando, ele estava em Aracaju, né, na inauguração da Lagoinha em Aracaju. E eu vi, assim, que a gente como mulher, né, como ser humano, quando você não tem aquela rede de apoio, você se sente sozinha, te dá um aperto no coração, você fica apreensiva. Mas nós entendemos que a nossa vida é direcionada pelo Senhor. Que ainda que as pessoas ali que seja a nossa rede de apoio não esteja naquele momento conosco, o Senhor está 24 horas. É verdade, Daiane. Né? E como que foi um desespero, né? Se você vai analisando o momento tão pequenininha e ali Deus soprando, né, falando com você o que fazer, e a gente entra nesse ponto-chave, além do seu testemunho, de estar sensível.
E olha que estar sensível quando tudo está bem é fácil. Né? Porque você pega na hora. Mas no momento de tempestade, de reboliço, de perda, de uma doença, e Deus falando assim, faz isso, continua. E continua. E até pelo que você foi falando, quando você estava no caminho, Deus continuando falando. Porque Ele estava vendo o que poderia acontecer e Ele estava controlando toda a situação. E ali você fazendo. Agora, imagina se a gente simplesmente você fala assim, não, essa é coisa da minha cabeça. Né? E a gente tem essa mania, muitas vezes, de Deus falando conosco, e a gente, não, é coisa da minha cabeça. E hoje um testemunho vivo, uma menina, né, saudável, né, forte, muito inteligente, né? Sim. E que hoje mostra essa leveza também daquilo que Deus está fazendo, né? E tantas pessoas, às vezes, se perdem no meio do deserto, né? Eu vejo isso hoje, você trazendo esse testemunho para a nossa vida, mostrando que tem como passar pelo deserto. Né? Mas escutando a voz de Deus, né, Daiane? Sendo guiado. Sim, sim, sendo direcionado, né? E muitas vezes a gente só olha o problema, não é isso? Imagine se você ficasse só naquele fechado ali. E eu vou te falar, Daiane, eu já entrei em desespero. Eu pensei assim, Deus, o que eu faria? O que eu faria? Mas, dentro disso que a gente está falando aqui, até dentro dessa palavra, ser forte e corajoso, é uma palavra que Deus traz para a gente no momento que a gente está fraco, né? Verdade. Que a gente está se sentindo sozinho, né? Que a gente não sabe o que fazer, né? Essa palavra mesmo na Bíblia traz essa realidade. E a Bíblia, ela é muito assim, ela vai, penetra no nosso coração quando fala assim, quando sou fraco, é que sou forte. Então, que você viveu realmente Deus mostrando de uma forma clara que foi a força que vem dele, né? E isso hoje, vamos falar assim, para Daiane, para falar, para testemunhar, para Daiane que hoje tem uma experiência, não só essa, mas várias experiências dentro de tudo que Deus já tem feito na sua vida. Hoje, falar para outras pessoas... É fácil. É diferente, né? É diferente. Não tem não tem um peso assim, né? Porque no momento do desespero, você está sensível e à disposição do Espírito Santo e ouvir e ver o que Ele tem feito e vai fazer, pra gente nem sempre é fácil. Não é. Mas nós temos somos acompanhados, né? Somos direcionados. Os nossos pastores, pastor Rodinei, pastora Márcia Medeiros, ela sempre nos ensina, né? Nos seus devocionais, né? Nas nossas reuniões, que nós devemos ser mulheres, sim, com intrepidez e ousadia no Senhor, e que podemos, sim, ser fortes em meio à tempestade, em meio às diversidades. Sim. Porque é o Senhor que nos escolheu. Foi. Né? E eu vejo que hoje falar sobre o assunto é muito fácil, mas você entender o processo e viver o processo é muito difícil. Sim, sim. Mas quando você lembra que o processo, em todos os momentos do processo, o Senhor está nele, é aquele bálsamo no nosso coração, aquela tranquilidade. Só que hoje eu vejo que tudo isso aconteceu não foi por causa da minha casa, não foi por causa da Alice, não foi por causa de mim, né? Foi por causa de duas pessoas que precisavam ver Jesus agindo, que era o síndico e a esposa, que não são cristãos. E através disso eles falaram assim, uau, como eu pude presenciar você crendo num Deus que pode fazer todas as coisas. Amém, amém. E uma família extremamente católica, ainda não conhecem o Senhor, mas estão no processo, né? E até hoje eu encontro com ela, nós mudamos do local, eu encontro com ela na rua, ela fala assim, e o nosso milagre, né? Eu brinco com ela assim, que o nosso milagre está aí, correndo, né? Vivendo as experiências com o Senhor. E dia após dia, a nossa fé é firmada ao ver a Alice dentro da nossa casa, alegre, saudável e cumprindo a vontade do Senhor. Então, né, o que nós temos para falar
é que, da mesma forma que nós somos ensinadas a confiar no Senhor, você, mulher que está aí, eu não sei, né, o que você tem almejado, tem pedido ao Senhor, né, seja um milagre de cura, seja um milagre de restauração, mas que o Senhor possa, sim, te levantar como escudeira da sua casa, mulher de oração, mulher guerreira como você é, para você alcançar os seus e para que toda a sua casa possa ser invadida pela presença do Senhor. Eu tenho um exercício que eu faço lá na minha casa, que a minha mais velha, Esther, ela sempre fala assim, eu acho um barato quando a minha mãe faz isso. E já contou para várias amiguinhas. Eu abro a porta de casa e todos os dias pela manhã e falo com o Senhor assim, pode entrar, fique à vontade, sinta-se um convidado de honra, sinta-se bem-vindo na nossa casa, na nossa família. Sem o Senhor não teria sentido. Amém. Então, ela já falou isso para várias amiguinhas. A minha mãe abre a porta e convida o Senhor para entrar. E as meninas ficam, né? As que são cristãs vão entender. As que não são vão falar assim, mas para que ela abre? Convidando Jesus para entrar no nosso lar. Sim. E nós temos vivenciado a experiência do cuidado de Deus diário dentro da nossa casa, no nosso ministério. Sim. Onde nós estamos inseridos ali para poder ser bênção na vida das outras pessoas. Sim. E com os nossos amigos de caminhada também, né? A gente Isso poder mesmo. também ajudar e ser ajudado também. É verdade. É uma crescente a nossa caminhada, né, Daiane? E assim, algo que, essa questão que você falou a respeito de permitir o Senhor estar no seu lar, na sua vida, né? É um ato ali profético, sim, é algo que Deus já está, mas ali ensinando também, né, para os filhos, mostrando assim, ó, nós temos também que deixar ele entrar, né? Porque Deus não vai arrombar a porta. Ele pergunta, né, eu posso entrar? Né? E quando a gente vive aquilo que a gente estava falando, esses momentos que são muito pesados, momentos às vezes de dúvida, momentos às vezes que a família tá vivendo um processo difícil, às vezes um problema conjugal, né? A gente está falando aqui de algo que Deus fez como uma cura assim física, né? Mas a gente está trazendo a essência do cuidado de Deus em detalhes e de a gente escutar a voz de Deus. Algo que eu falo muito é a respeito da gente compreender que Deus, Ele fala conosco, mas Ele quer que a gente escute a voz dEle e também Ele quer escutar a nossa voz. Então, uma troca, né? A intimidade com Deus é uma troca, né? E aí, quando Deus, Ele quer falar, às vezes a gente pensa assim, Deus vai vir num trovão, né? Ah, Deus, as coisas tudo... Não, Deus, no nosso dia a dia, Ele começa o quê? A nos mostrar, vai para esse caminho. Eu creio que quantas vezes Deus já falou isso conosco, não entra nessa rua, não vai entrar nessa loja. Não faz isso. Né? Não é por aí. E às vezes, imagina, se a gente tem que estar tão sensível à voz de Deus, porque se a gente pede a Deus para Deus nos orientar e para estar e ser o Deus da nossa vida, então a gente tem que escutar o que Ele tem para falar. Amém. Não é verdade? Então hoje, quando a gente escuta esse testemunho, a gente escuta essa realidade na sua vida e Deus mostrando assim de uma forma tão clara que Ele fala nos detalhes, entre linhas, mostrando que é dessa forma, é desse jeito, faz do jeito que eu estou te ensinando, né? Deus tratou você até chegar nesse ponto. Porque imagina se a gente é como era antes, no caminhar, e a gente é turrona, né? Nossa. A gente tá caminhando com Deus e a gente fala assim, não, Deus não é por aí não. É pela força do meu braço, né? Não é assim, isso vai dar certo. O que tem a ver uma toalhinha, enrolar essa coisa na minha cabeça? Ficar tirando não vai adiantar nada, né? Imagina se ficar se debatendo e ali você, e vendo toda a situação, ela continuando a ficar roxa. Mas você obedeceu. Né? Amém. E essa obediência é o que o Senhor nos pede, né, Daiane? Amém. Nos pede no ministério, na família, na criação dos filhos, no dia a dia. Porque para chegar, às vezes, nesse ponto, é porque teve muitas renúncias, né? Sim, no processo. Durante a caminhada, no processo. Às vezes a pessoa enxerga, a pessoa contando aqui de uma forma clara, plena. Tranquila. Bem tranquila, mas não sabe o perrengue que foi para trás, né? E de chegar aqui. E hoje também até para ela, hoje entender, vocês contando para ela o que aconteceu, ela vai replicar o cuidado de Deus com a vida dela, eu acredito, né? Sim. E até a Esther. Imagina, ela viveu isso tudo.
O que você viu, assim, do coraçãozinho da Esther quando ela vivenciou? Porque era ainda muito pequena, mas ela entendia, sim. né? E quando ela viveu isso tudo, passou, como é que foi, assim, para ela? A princípio, a Esther, como ela ficou muito assustada e nunca tinha visto, Sim. né, nenhum episódio, ela ficou, ela me dizia, mamãe, a gente perdeu ela. O medo dela é que ela tinha partido e que não, ela sabe que o fôlego de vida é um só, né? É soprado uma vez só sobre a nossa vida e nós vivenciamos com fôlego de vida. E aí, naquele momento ali, ela ficou muito apreensiva. Sim. E acompanhou quase todo o processo. Ela só não entrou nas dependências do hospital, mas ela acompanhou todo o processo de socorrê-la. Mas depois, quando ela chegou em casa e ela, né, perguntando como uma boa irmã, o que aconteceu, o que o médico falou, né? Segundo os médicos, foi uma secreção de resto de líquido amniótico. Nossa. Foi um excesso de líquido amniótico que a Alice absorveu. Sim. E quando a criança nasce, eles pegam aquela peirinha ali, né, que é um instrumento, e suga da boquinha da criança. Mas tem criança que é muito gordinha, nasce muito comprida. E aí, no caso da Alice, ela nasceu exatamente com essas características. E aí, ela engoliu para mais. Ah, entendi. E quando engole para mais, você tem que pegar ali, às vezes, até um tubo ali para sugar, porque às vezes é um pouco para mais, né? E foi aonde que, cientificamente, né, podemos dizer, a explicação da médica. Mas nós cremos que para milagre Deus não se explica, Deus apenas faz. E ainda que você esteja no processo do milagre para que outras vidas sejam alcançadas, Ele vai te usar. E hoje a Esther fala, minha irmã, é um milagre, eu vi, né, Deus fazendo algo sobrenatural sobre a vida dela. E essa sensibilidade de até entender que Deus, Ele moveu em todo mundo, né? Nas pessoas de fora, nos de dentro. No Wellington. Né? Na vida mesmo do Wellington e de todo mundo. Para aquilo que Deus, Ele tem para fazer, é muito maior. Agora, a gente deixa essa palavra-chave. E ser forte e corajoso é estar sensível à voz de Deus. Sim. Né? Essa força que Deus quer nos dar, a gente tem que escutar aquilo que vem dele, Amém. né? Mas, Daiane, você acredita que o programa já está acabando? Tá vendo? Que pena. Mas eu queria te agradecer por vir aqui, abrir seu coração. E, às vezes, a gente não entende a proporção, mas Deus tem resposta para tantas mulheres que estão nos escutando, para o meu coração, para a gente entender e compreender, estar mais sensível à voz de Deus. Deus já quer fazer e tem um milagre, mas nós precisamos estar mais sensíveis. Amém. Obrigada mesmo por estar aqui, por ser um referencial de amor, de serviço. Amém. Uma mulher muito usada por Deus nas nossas vidas, na minha vida principalmente, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. E que essas mulheres possam ser impactadas, ainda mais, né, no mês das mães. Isso aí. Porque nós sabemos que somos umas leoas, mas também somos escudeiras do nosso lar. Isso somos mesmo. Mulheres guerreiras de oração e mulheres que vão ver muitos milagres acontecendo. Amém. Muito obrigada, Daiane. Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas na próxima quarta-feira tem mais programa Mulher Real para você. Então, Deus te abençoe e até lá.